Olá! Nesta edição vamos falar sobre os problemas enfrentados pelos usuários da telefonia móvel. E você vai ver ainda, Estado, Tribunal de Justiça e Prefeitura de Fortaleza assinam um convênio que facilita a regularização fundiária de imóveis de famílias carentes. Escritor Ariano Suassuna dá aula espetáculo na SMEC sobre a identidade cultural no Brasil. O Judiciário em Evidência já está no ar. O Governo do Estado, o Tribunal de Justiça e a Prefeitura de Fortaleza assinaram um acordo que beneficia pessoas que financiaram imóveis construídos pela Coab, Companhia de Habitação do Ceará. O convênio, firmado no dia 13 de agosto, vai contemplar mais de 40 mil famílias de baixa renda. Somente a primeira etapa deve beneficiar quase 23 mil famílias. O documento estabelece uma série de medidas para a conclusão da regularização fundiária de casas populares construídas pela Coab, por meio do Sistema Financeiro da Habitação. Entre os benefícios estão a suspensão temporária da taxa administrativa da Coab, a remissão e isenção de impostos e a redução das taxas cobradas pelos cartórios para registrar imóveis. O presidente do tribunal destacou o alcance social do acordo. Foi tremendamente importante esse trabalho em conjunto, feito pelo Poder Público, porque nós estamos mostrando que quando há determinação e vontade de fazer, se faz. O prefeito Roberto Cláudio disse que a parceria mostra que os poderes públicos estão sensíveis com a habitação popular. O governo do estado e a prefeitura estão trabalhando nas suas áreas próprias, para que a gente possa expandir esse benefício a outras milhares de famílias que têm, na verdade, o seu bem, mas não têm legalmente o direito de propriedade. Então a cidade de Fortaleza tem muito que agradecer ao governo do estado pela iniciativa, ao Poder Judiciário pela bela parceria, que está beneficiando as pessoas mais pobres, mais simples da cidade de Fortaleza. Isso é uma demonstração de seriedade, uma demonstração que a gestão está trabalhando, recai a nossa responsabilidade muito grande de realmente, não só de construir, mas também a partir de agora entregar o verdadeiro documento da casa. O governador Cid Gomes afirmou que os benefícios para a regularização de casas populares devem chegar a outras cidades cearenses. Ele disse que a previsão é entregar as escrituras e registros da primeira fase em até 3 meses. Com os documentos, os moradores podem converter o título de posse em título de propriedade. Sem os descontos, esse procedimento custa em média R$ 3.300, valor alto para famílias de baixa renda. A Escola Superior da Magistratura do Ceará promoveu aula-espetáculo sobre a identidade cultural no Brasil. O convidado foi o escritor, advogado, professor e teatrólogo Ariano Suassuna. Cerca de 200 pessoas, entre magistrados e servidores do Judiciário cearense, participaram da palestra realizada no dia 14 de agosto. O juiz federal José Vidal da Silva Neto foi convidado para apresentar Ariano Suassuna. A infância passada no sertão foi fundamental para a formação do autor, pois proporcionou-lhe o contato com a cultura popular sertaneja, com as formas de expressão do povo, que viriam mais tarde a ser reelaboradas em seu universo ficcional. Durante 1 hora, o escritor paraibano falou das raízes populares da cultura brasileira. As fotografias do livro O Decifrador, de autoria do artista plástico Alexandre Nóbrega, conduziram o público em uma viagem pelo Brasil. A plateia aprendeu e se divertiu com o teatrólogo que, aos 86 anos de idade, segue incansável na defesa da cultura brasileira. Eu meti na cabeça que o povo brasileiro me encarregou de uma missão, que era defender o Brasil, o povo brasileiro e a cultura brasileira. Então eu estou nesse corre-corre. Eu saí de minha casa, eu não gosto de viajar não, mas eu saí no dia 1. Dei 2 horas no Rio de Janeiro, fui para Ribeirão Preto, dei outra aula. De Ribeirão Preto eu fui para Florianópolis e de lá vim para Fortaleza. O coordenador da SMEC, juiz Antônio Carlos Pinheiro Klein Filho, destacou a importância da palestra. A vinda do Ariano vem a engrandecer a missão que a SMEC tem, missão essa que é inclusive regimental, né? Que não é só aquele stricto sensu das aulas jurídicas, mas da cultura, porque o magistrado tem que ser, antes de tudo, um ser humano integral. O que o Ariano tem de sobra, de generosidade,
é uma riqueza sobre a vida e inspira. Segundo o diretor da escola, desembargador Haroldo Corrêa de Oliveira Máximo, já estão sendo organizadas outras palestras que contribuam com o aprimoramento intelectual de magistrados e servidores. Essa questão do desenvolvimento cultural dos magistrados e servidores do Poder Judiciário é objeto de uma previsão regimental. E nós temos uma programação, né, que eu não poderia divulgar agora, mas que ainda falta a confirmação, de diversos eventos dessa natureza. O Centro de Treinamento do Fórum Clóvis Bevilacqua está capacitando os psicólogos do Núcleo de Apoio à Jurisdição. O treinamento consiste na análise detalhada da personalidade das pessoas que fazem parte nos processos e vai permitir a elaboração de laudos mais detalhados para perícias psicológicas nas ações das varas de família, da infância e da juventude e do Juizado da Mulher de Fortaleza. O curso teve início no dia 14 de agosto e segue até 6 de novembro deste ano. As aulas ocorrem toda quarta-feira. Veja a seguir, problemas na telefonia celular é o tema da entrevista de hoje. A gente volta em instantes. O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Fortaleza fica localizado na Avenida da Universidade, número 3281, bairro Benfica. Servidores do Fórum Clóvis Bevilacqua estão sendo treinados em língua brasileira de sinais, conhecida como Libras. O curso é destinado principalmente aos servidores que fazem atendimento ao público ou atuam com profissionais que têm deficiência auditiva. A capacitação está sendo oferecida pelo Centro de Treinamento do Fórum da capital. 27 alunos participam das aulas, que ocorrem 3 vezes por semana. A língua brasileira de sinais é reconhecida por lei como meio de comunicação e expressão. Os usuários de telefones celulares têm enfrentado diversos problemas. Para falar sobre os direitos do consumidor, eu recebo a juíza Francisca Franci Maria da Costa Farias, titular da 13ª Vara Civil de Fortaleza, e o defensor público João Ricardo Franco Vieira, do Núcleo de Defesa do Consumidor. Sejam bem-vindos ao Judiciário em Evidência. Defensor, quais as principais reclamações referentes à telefonia móvel em Fortaleza? Olha, essas reclamações elas são de diversas ordens. Uma das principais que os consumidores mais reclamam, pelo menos que fazem essa reclamação chegar até os órgãos de defesa do consumidor e provavelmente até o Poder Judiciário, é quando se trata da questão das contas telefônicas, né? Cobranças indevidas. Essa continua sendo ainda um dos, digamos assim, dos problemas enfrentados em maior número pelos consumidores. Agora, eu entendo, e isso aí já está também sendo bem debatido, porque há uma sensação na sociedade, de uma forma geral, de que as prestadoras elas não prestam devidamente o serviço. Muitas vezes a gente vê que por um dia todo uma prestadora de serviço de telefonia está indisponível. Você não consegue fazer nem receber ligações daquela operadora. Dias é uma, dias é outra, de forma que essa má prestação na qualidade do serviço, tanto da transmissão de voz como da transmissão de dados, tem sido, assim, a meu ver, duas questões que mais têm inquietado os consumidores. E, juíza, no caso desses problemas, né, as ações contra empresas de telefonia podem ser individuais ou coletivas? Sim, podem ser individuais ou coletivas. Mas na maioria das vezes as ações são individuais. Qual é a diferença? As ações individuais, elas são reclamações pontuais daquela parte para com a operadora, seja ela qual for. E a sentença, a decisão naquele processo diz respeito somente às partes. Ponto final. Com relação às ações coletivas, são ações que têm maior amplitude e que de maior abrangência, abrange muitos consumidores, determinados grupos de consumidores, e a sentença, naqueles processos coletivos, transitada em julgada, ela gera efeito erga omnes entre várias pessoas que estão dentro daquela situação. Defensor, a Defensoria tem competência para ingressar com ação civil pública contra operadoras de telefonia em caso de má prestação do serviço? Tem. A Defensoria Pública hoje ela está dotada desse instrumento, né?
da possibilidade de propor ações civis públicas abordando essa questão da má prestação do serviço das operadoras. Juíza, a telefonia celular é considerada um serviço público essencial? Bom, inicialmente eu quero dizer que serviço público essencial é uma coisa que ainda é discutível, é um tanto questionável. Porque, assim, o CDC, quando ele diz serviço público essencial, ele não enumera efetivamente o que vem a ser serviço público essencial. Então, nos baseamos em quê? Nos baseamos na lei de greve, que diz lá quais são os serviços públicos essenciais que não podem deixar de ter continuidade. E a lei de greve, ela elenca 11 serviços públicos essenciais no seu artigo 10. E ela diz telecomunicações. E tem-se entendido que a telefonia, ela está dentro das telecomunicações e não poderia deixar de ser diferente a telefonia móvel também. Então, é considerada um serviço público essencial. Defensor, qual é o dever das prestadoras de telefonia móvel ou fixa? Olha, o principal dever, acho que no entendimento geral das pessoas, é que elas prestem o serviço de boa qualidade aos consumidores, né? Ela assume um papel importante na sociedade, sobretudo nessa sociedade moderna, onde as telecomunicações, seja ela para a transmissão de dados, seja ela para a transmissão de voz, desempenham um papel muito importante. Inúmeras pessoas hoje trabalham utilizando esse serviço, às vezes dentro da sua própria casa, realizam negócios, fazem compras, fazem vendas. Inúmeras transações são feitas através hoje de serviços de telecomunicações, seja dados, seja voz, mas isso é algo que está muito presente, muito marcante na sociedade atual. Então, espera-se dela, e é justo e legítimo que se espere dessas prestadoras, um serviço de qualidade que ofereça ao consumidor, né, todas essas condições de bem ser atendido naquilo que ele está esperando. E qual é o papel da Anatel e da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará, a ARCE? A Anatel ela tem a função, né, de nacionalmente trabalhar exatamente nessa questão que envolva as telecomunicações de uma forma em geral. E aí entram as telefonias, entram as TVs por assinatura, não é? Ela tem esse caráter regulador dessas atividades, né, que são atividades que são concedidas pelo poder público. A ARCE ela já tem um âmbito menor de atuação, né, ela atua no Ceará, e os serviços que ela prevê a sua, digamos assim, a sua abrangência é sobre água, né, e digamos assim, a fiscalização, digamos, da CAGES, que é a empresa que garante o fornecimento de água e esgoto, né, o abastecimento e o saneamento de uma forma geral. A energia elétrica também se submete a esse poder regulatório da ARCE. A Cegás, que é uma empresa cearense de fornecimento de gás. Os transportes intermunicipais realizados dentro do estado do Ceará também estão submetidos à regulamentação da ARCE. A telefonia não. A telefonia ela está submetida apenas à Anatel, que é uma agência de abrangência nacional. Juíza, a falha durante uma ligação de emergência pode configurar dano moral? Em tese, sim. Mas essa falha, ela tem que ser provada. Porque se a pessoa, o consumidor que teve a sua ligação cortada, que teve a falha na ligação e não conseguiu concluir aquele assunto de urgência que ele tinha para tratar, e por acaso venha a justiça, ele tem que ter a prova. E qual seria a prova?
Naquele momento que ela fez aquela ligação, que não conseguiu, ela tem que tentar novamente, de modo que ela tem que fazer uma reclamação para poder gerar um número de protocolo, para que, vindo a juízo, ela tenha um protocolo para dizer que aquele fato ocorreu naquele dia, tanto é que ela tem um protocolo. Não conseguiu na mesma hora, mas conseguiu depois fazer pelo menos a reclamação. E daí a gente ter pelo menos um parâmetro quando do julgamento do processo. Porque muitas vezes aquela pessoa que quer manejar uma ação, seja ele consumidor ou uma outra ação de qualquer natureza, principalmente nas ações cíveis, muitas vezes eles não se munem direitinho daquilo que pode vir a ser uma prova importante no processo para, inclusive, facilitar o trabalho do juiz. Daí a importância dos consumidores, sobretudo, que é o foco aqui do debate, estarem sempre atentos para tomarem essas medidas que, posteriormente, vão, digamos assim, reforçar, digamos assim, a sua pretensão no Poder Judiciário. E quem tem os negócios prejudicados por falha tem direito a dano material? Também eu diria em tese, né? Por que em tese? Porque a ligação, para poder você ter uma indenização por danos materiais, tem que haver um ato ilícito e um nexo de causalidade entre aquela situação e o terceiro. De modo que no momento em que ele está fechando o negócio, por telefone, e a ligação, ou ela é suspensa, a ligação cai, mas ele tem que insistir na ligação, e ele não conseguindo, para concluir o negócio que ele está efetivando, ele tem que, de qualquer maneira, registrar essa ocorrência naquela operadora para poder ficar registrado. E ingressando numa ação para poder ele ter direito, em tese, um suposto dano material, a parte com quem ele estava falando, seja lá o fornecedor, enfim, a pessoa com quem ele estava transacionando, ela tem que prestar uma declaração idônea de qual era o negócio que eles estavam naquele momento tentando concretizar e que não houve a concretização por força da ligação que foi impedida, né? Interrompida, né? Então, tem que fazer a prova, porque sem prova não há que se tratar, não há que se falar em danos, nem material e nem moral. Principalmente o dano material, que é um dano patrimonial, que é exatamente o que você perdeu, tem que quantificar. A gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. O Juizado da Mulher da comarca de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, fica localizado na rua Maria Marcionília, número 800, bairro Lagoa Seca. O Judiciário em Evidência está de volta. O assunto em debate são os problemas enfrentados pelos usuários da telefonia celular. Os nossos convidados são a juíza Francisca Franci Maria da Costa Farias, titular da 13ª Vara Civil de Fortaleza, e o defensor público João Ricardo Franco Vieira, do Núcleo de Defesa do Consumidor. Defensor, em qual situação os órgãos competentes podem ingressar com ação civil pública contra a empresa que está prestando serviços defeituosos? Olha, no momento, eu entendo que aí se tem alguns requisitos assim, de ordem até prática a serem observados, além também das questões de ordem legal que não podem ser, evidentemente, desprezadas. Se verificar, né, que na Defensoria Pública, por exemplo, digamos, seria um critério, é o critério que se adota, que na Defensoria Pública tem chegado um número considerável de pessoas trazendo repetidamente a mesma reclamação, né? Então, já seria esse digamos assim, um indício de que, de fato, aquela prestadora de serviço está naquele dado específico, naquele setor, naquele segmento dela especificamente, prestando um serviço de má qualidade. E tendo ela, a instituição da Defensoria Pública, a legitimidade ativa para propor uma ação civil pública, uma vez verificado, né, que aquela má prestação ela está
de fato generalizada, que uma gama de pessoas estão passando por aquele tipo de problema ao utilizarem aquela operadora, eu entendo que já temos aí a autorização para deflagrarmos uma ação civil pública e solicitar e requerer e postular junto ao Poder Judiciário um provimento suficiente para corrigir aquela situação que está prejudicando os consumidores. Juíza, que fatores o magistrado analisa quando, por exemplo, proíbe uma empresa de habilitar novas linhas? Exatamente a má prestação do serviço das operadoras. São as ligações que não conseguem se exaurir, que não conseguem ser efetivada. São as ligações que está em curso e que elas perdem o sinal. Então, tudo isso leva em consideração para que o magistrado, apreciando uma ação civil pública nesse aspecto, suspenda, por exemplo, a venda de novas linhas, determine um prazo para que a operadora melhore a sua parte técnica, amplie o serviço que ele está jogando para o consumidor, e daí muitas vezes determina um prazo para que ela melhore a parte técnica, amplie, enfim, para poder prestar um serviço de qualidade. E durante aquele período pode aplicar uma multa, e aquela multa ela vai para um órgão definido pela Defensoria ou pelo Ministério Público, que eles na petição já pedem, e aí aquela multa não se destina ao consumidor final. Defensor, o consumidor está mais consciente dos direitos e deveres que tem? Eu entendo que ainda há um déficit muito grande, né, dos consumidores, assim, em geral, no conhecimento de que há uma legislação que o proteja de uma forma mais efetiva. Embora, claro que hoje em dia isso já está bem melhor do que, por exemplo, há 10 anos atrás, até com o surgimento dos órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, essa coisa toda, né? Então, inegavelmente há uma melhoria nessa consciência do consumidor, né? Mas ainda considero que é muito aquém, que poderia e deveria haver uma divulgação maior dessa legislação, porque, na verdade, é uma coisa na vida que todos nós somos, né? Que é consumidor. Juíza, o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação eficiente de proteção? O Código do Consumidor, eu acho que ele deve ter 20 e poucos anos, 23, né? Vai fazer agora em setembro. E ele está explícito no Código Civil, mas ele veio mesmo assim se manifestar com mais efetividade, com mais consciência para o cidadão com o Código do Consumidor. Eu acho o Código do Consumidor uma excelente lei. Defensor, administrativamente, quais punições a empresa pode sofrer caso desrespeite o consumidor? Existe uma variação de sanções que podem ser aplicadas àquele fornecedor que é recalcitrante no respeito ao direito dos consumidores. Ele pode começar a partir da advertência, passando pela multa, pela suspensão temporária daquela atividade, até uma suspensão por tempo indeterminado, quando já se chega num grau mais elevado de nocividade. Mas essas sanções, como sobretudo a multa, ela é aplicada com mais frequência, e esses valores geralmente são destinados a fundos que têm por objetivo promover na sociedade a conscientização da defesa do consumidor, coisas assim dessa natureza. Juíza, o consumidor é o lado mais fraco dessa relação? Com certeza, sempre é o lado mais fraco. Independente do grau de instrução do consumidor, financeiro, independe. O consumidor ele está sempre inferiorizado em relação ao prestador de serviço, sempre. Defensor, no Brasil é alta a insatisfação do cliente com relação aos serviços, sejam eles públicos ou privados? Eu acredito, né, que o consumidor ele ainda se sente não satisfeito
com a prestação dos serviços públicos por parte dos fornecedores, porque há digamos assim, uma falta de consistência maior, há uma prestação que ela parece sempre não ser adequada, né? E isso faz com que os consumidores, assim, de uma forma em geral, se sintam, de certa forma, inseguros, se sintam insatisfeitos com tudo isso. Juíza, o poder público também pode ser responsabilizado em casos de prejuízos aos consumidores? Sim, pode. Porque o poder público, essas concessões, a maioria das concessões são permitidas pelo poder público. E se o poder público prestar um serviço de má qualidade, ele pode vir a ser responsabilizado, com certeza. Eu agradeço a presença de vocês. Nós entramos em contato com o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, o Sinditel Brasil. No entanto, até o fechamento desta edição, não tivemos nenhum retorno, apesar do e-mail enviado e dos telefonemas. O Judiciário em Evidência termina aqui. Acesse o site www.tjce.jus.br e saiba outras notícias da Justiça do Ceará. O nosso Twitter é @TJCE Notícias e o Facebook é TJCE Oficial. Até o próximo programa.